Como estão vocês? Bom, olha que lindeza que eu estou aqui, uma maravilhosa babosa aqui para nos acompanhar nessa entrega que eu vou fazer agora para vocês aqui, né? Mostrando para vocês e trazendo para vocês uma nova ferramenta que já está disponível na Alquimia da Coluna, nos atendimentos. Então eu vou pedir para que vocês prestem atenção ao que realmente está sendo entregue aqui, porque você vai poder se utilizar dessa ferramenta, que é mais uma possibilidade de você trazer o autoconhecimento para o seu autocuidado, para o seu autoentendimento de tudo aquilo que você quer manifestar. Então, como que acontece aqui? A alquimia, ela tem um entendimento e ela traz, né, essa filosofia de que nós somos espíritos vivendo na matéria. Então, enquanto espírito, nós precisamos entender onde é que a gente se manifesta. Então, eu estou falando exatamente do que aqui? Eu estou falando exatamente da gente saber do que é que essa matéria aqui é composta, quais são os movimentos dessa matéria. E aí, quando eu estou falando disso, eu estou falando de substâncias, o que é que forma essa matéria. Eu estou falando aqui de elementos, o que é que movimenta essa matéria. E tudo isso é metabolismo. A gente precisa entender o nosso metabolismo. A gente precisa entender qual é o horário que isso acontece, quando é e o que é que eu preciso fornecer para que esse metabolismo aconteça. E quando a gente está em desequilíbrio, quando a gente não consegue compreender esse corpo, a gente deixa de manifestar a nossa melhor versão, aquilo que de fato a gente quer fazer, porque a gente não sabe utilizar essa ferramenta que a gente tem aqui à nossa disposição. E essa ferramenta, essa tecnologia que a gente tem é exatamente a natureza. Então, você entender a natureza é o primeiro passo para que você se entenda enquanto matéria. Toda a natureza, toda essa energia, toda essa matéria, ela é composta de 3 substâncias. E aí a gente está falando aqui exatamente dos átomos, né? Tudo é energia, então tudo é próton, tudo é elétron, tudo é nêutron. Tudo tem um movimento e tudo é movimentado por 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Isso é a natureza. Então a gente vai aqui, ao longo dessa caminhada agora, começar a trazer esse entendimento do que essa natureza, que está aqui do lado de fora, o que ela é também dentro de você. Como que isso se manifesta, né? Quando a gente tem algum desequilíbrio lá no corpo físico, esse corpo deixa de traduzir uma mensagem que o nosso espírito quer realizar. Por mais que você acredite que tudo que você faz, tudo que você pensa é simplesmente pela força do pensamento, eu vou ter que dizer para você que não é assim que acontece. Tudo que você pensa, tudo que você sonha, tudo que você imagina, tudo que você quer realizar, quem faz isso é o corpo. Então, se você não tiver um domínio desse corpo, com certeza você não está conseguindo manifestar de fato tudo aquilo que você quer. É esse corpo aqui que vai realizar. É esse corpo aqui que vai fazer a ação. É esse corpo aqui que realmente vai fazer acontecer. Então, o que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, vamos começar com esse entendimento do que é espírito manifestado na matéria. E uma ferramenta que eu estou trazendo para vocês aqui é a ferramenta exatamente da terapia alquímica. Por quê? Porque quando eu consigo pegar essa natureza, né, que está do lado de fora, e entender que essa natureza está aqui dentro, eu consigo me abastecer. Então, se eu preciso de determinado elemento para que eu movimente essa matéria, tudo isso está disponível lá na natureza. E eu posso buscar da natureza e me nutrir disso. Então, quando eu estou falando de terapia alquímica aqui, eu estou falando exatamente da gente pegar esse corpo físico, né? Então, a gente pegar a essência de uma planta. E quando eu estou falando de essência, que eu não estou falando de cheirinho, eu estou falando da aura, eu estou falando da energia, eu estou falando de toda a história de uma planta, né? De toda a sabedoria que ela traz e dos benefícios, além dos princípios ativos, né? Além dos princípios químicos, a energia dessa planta. Eu consigo me utilizar dessa energia para poder equilibrar tanto na matéria como também no meu corpo energético. Então, a alquimia, ela tem essa ferramenta que são os florais. Os florais são exatamente a gente pegar a aura dessas plantas através das flores, através da energia das plantas e transformar esse corpo físico num corpo líquido,
Isso é o que a alquimia faz, né? Transforma. Então a gente tem todo um processo, tem toda uma metodologia para que possam ser preparadas essas panaceias, essas alquimias, e a gente se utilizar dessa natureza viva de forma integral. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês aqui agora. A gente vai começar com esse entendimento aqui, falando exatamente das 3 substâncias e dos 4 elementos, ok? Beijo!